escutando nosso Senhor, pois nós o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altivez e com poder, ser valente, sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás o vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ao mar, ser valente, tua vida não vencer, sempre com Jesus viver, e assim também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Agradeço por tudo. Aleluia. Amém. Maravilha. Chama a irmã Dona Romina, que é a irmã missionária Marinete. Ela cantar aquele hino, A Rocha Eterna. Rocha Eterna. Rocha Eterna. Que hino. Você lê? Eu não sei. Você lê, gente? Assim, acho que eu não consigo ver. Ah, 258. Ah, 258. É 258, né? Rocha Eterna Queimada. Vai aprender assim, né? É 200? 258. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Salvador, meio é Cristo Jesus, pois Ele a minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão.
desfrutando eu estou em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Da rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus tomou, agora liberto estou. A carga me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto vou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. A vida então verei, com anjos e santos no céu, com hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. É hora que está com a garganta travada. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, as irmãs louvaram o sino maravilhoso. Deus falou grandemente em nossa vida. Como leitura da palavra de Deus nessa noite, que se encontra em Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 1. Evangelho segundo São Marcos, capítulo. Aleluia. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 1. Evangelista São Marcos. Que tem um texto, o homem da mão ressequida. Para Deus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 1, dizendo assim, a palavra. E logo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos. E ele estava observando, ele estava observando a Jesus, para ver se curaria no dia de sábado, a fim de acusarem. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então ele perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhou ao redor, indignado Jesus, conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu-a, e a mão foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiraram logo com os
Herodiano contra ele, em como ele tiraria a vida. Vimos aqui, irmão, que eles planejaram uma cilada contra Jesus, né? Uma emboscada contra Jesus. E trouxeram aquele homem na mão ressequida, e aquele trouxe, os fariseus trouxe aquele homem da mão ressequida, para que ele observasse se Jesus curaria no sábado. Porque se Jesus curasse no sábado, ia usar Jesus, né? Ia ser contra a lei, porque Jesus curou no sábado, contra o judeu. A Bíblia diz que, irmão, que quando estão ali, e aquele homem ficou aí, pedido dos fariseus, né? Ficou com a mão escondida entre a capa dele. Aí os outros não sabiam. Só os fariseus sabiam que aquele homem estava ali. E Jesus sabia também. Agora que ele escondesse a mão, mas Jesus sabia o seu problema, a sua causa. E alguém dizia assim: olha, se Jesus curar hoje, vamos prender ele, levar ele contra os judeus, da sinagoga, ele curou no sábado. Aí Jesus olhou para ele assim: olha, chama o homem, fica aqui no meio. O homem foi no meio, aquele homem meio nervoso, né? Que tinha medo de perecer, e ficou no meio da reunião na sinagoga. E Jesus disse: olha, é isso, curar no sábado, fazer o bem ou fazer o mal, tirar a vida ou não tirar a vida. Jesus fez uma pergunta para os fariseus, eles ficaram calados, não falaram nada. Se ele dissesse alguma coisa, bem, veja bem, o mal, tudo estava, o Jesus colocou uma estratégia da palavra, os fariseus ficaram calados, em silêncio. Então a Bíblia diz que eles trouxeram, Jesus disse: olha, vem aqui, vem mais próximo aqui. Estende tua mão, estende tua mão. Aquele homem está tão com medo do judeu, a mão dele ressequida era, não sei se é direita ou esquerda, acho que é direita. Está ressequida, está escondida. Aí ele pegou a mão de esquerda, ou direita, e levantou. Boa, a mão boa. Ele estava com medo de judeu, né? O judeu que tramou isso para ele fazer isso lá. Aí Jesus: não, nessa mão para você levantar. Aquela mão que está atrás da capa, por trás da capa. Levanta essa mão que está por trás da capa. Ele levantou a mão. O homem levantou, o homem olhou, pôs a mão. Estava seca a mão dele, ressecada, que é uma capa grande assim, escondida a mão dele. Ele levantou assim, ficou até espantado. Curado, irmão. Sarado. E aquele homem foi, o fariseu levou ele para acusar Jesus. E quando aconteceu o quê? E aquele homem foi curado, recebeu o bênção. E quando recebeu, foi indignado, saiu indignado, clamando contra Jesus para matar Jesus, né? E aquele homem saiu vitorioso, né? Aí assim, ele pode dizer, graças ao fariseu que trouxe para aquele sinagoga, e eu fui curado, fiquei curado. Então Deus faz isso, né? Vamos de pé, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Amado Deus, que Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade e misericórdia, pelo Teu grande amor, Pai, que tem conosco, meu Pai. Nesta noite, Deus, estamos aqui, Pai, para realizar este culto e ação de graça, Pai, pelo poder da Tua palavra, pela bênção recebida em nossa vida, Pai. Agradecemos por tudo, Pai. Oh, Deus da glória, meu Deus. Que eu possa, Pai, estender a Tua mão pela nossa vida e a Tua presença, que não pode faltar nesta noite, meu Deus, na vida dos irmãos, na minha vida, na vida de cada um, Pai. Nesta noite estamos aqui, Pai, para desfrutar a bênção gloriosa que vem do céu, Pai.
Deus da vida. Lê, Senhor, Pai, repetindo, Deus, essa igreja, Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. O anjo da paz flow. Madrugada está valendo, sente a voz do povo. Madrugada está valendo, sente a voz do povo. Olhe para ver quem era o anjo do Senhor. Olhe para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce fogo, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce fogo, quem estiver ligado já vai receber. Eu vi o anjo da palma de fogo. Eu vi o anjo da palma de fogo. Era fogo no pé, fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Tem uma sombrinha branca, o leite do gado. Tem uma sombrinha branca, o leite do gado. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, procurando encontrar. É o meu coração, aleluia, é o meu coração, aleluia, é o meu coração, em que ela quer posar. É o meu coração, aleluia, é o meu coração, aleluia, é o meu coração, em que ela quer posar. Agora, louvado seja, Ele decida o nosso Deus. Estamos aqui, irmão, no sentido, no propósito de Deus, para seguir o Senhor com alegria e a sua vontade seja plenamente em nossa vida. Quero passar o trabalho para o pastor dirigindo nossa igreja, pastor Márcio, vai dar prosseguimento desse trabalho. Não pode para cima. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, como é bom estar aqui. Eu estava com saudade, igreja. Aí a gente queria vir, né? Mas o carro deu um problema. E vou aproveitar e já até contar o testemunho, né? Que é um testemunho forte. E foi no sábado, eu estava mexendo no carro, né? Fui trocar as calotas da roda. Aí quando eu peguei para tirar a roda, aí eu senti que a roda estava tipo, parecendo solto, né? Ela ia para trás. E o carro estava no chão e a roda não pode, ela tem que se afirmar bem no chão, né? E ela estava vindo para frente e para trás. Eu falei, isso. Aí quando eu olhei, era o pivô que estava ruim, a bandeja, tinha um monte de problema no carro. Aí eu levei, né, no mecânico, né? Aí ele falou assim, como é que você estava andando com esse carro? Você é doido de andar com esse carro desse jeito? Olha que livramento que Deus deu. Aí nesse dia que eu fui trocar a roda, eu não sei, foi Deus mesmo. Porque eu trabalhei acho que até meio-dia no sábado, né? Eu falei, vou aproveitar e vou fazer isso aí, né? Mas eu tava cansado, eu não ia, né? Mas quando é assim, é Deus tocando, né? Aí foi o que aconteceu, é por isso que a gente não veio na igreja no domingo. Mas Deus, ele deu um livramento, né? Isso é livramento, porque do jeito que estava ali, se essa roda aí, sei lá, quebra, né? Que é perigoso, né? Então, Deus deu um livramento tão grande para nós. Por isso que é bom estar na presença de Deus, né? Deus é maravilhoso. Deus, ele guarda quando a gente está na presença dele. Deus, ele guarda a gente. Deus, ele protege, nos dá livramento. Eu sou grato muito a Deus, sou grato mesmo, né? Louvado seja Deus. As irmãs já podem louvar? Pode. Louvado seja Deus. O microfone para mim. O microfone para mim.
também pode deixar. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Alma minha dor, pra chorar comigo. Pra sustentar debaixo de sua mesma. Me separado, consumado. Os pecados impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o Senhor. Ele me defende do acusador. Me demonstra sempre suas mãos. Descansar meu coração. Me abre meu amor. Se te levo, descerei o vencedor. Meu advogado mora no céu. Verdadeiro, tudo é sempre fiel. Se a palavra diria a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de sua destra. Me separa do consumado, as laços impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o Senhor. Ele me defende do acusador. Me demonstra sempre suas mãos. Pode descansar meu coração. Me abre esse amor. Cada filho novo eu serei um vencedor. Meu advogado mora no céu. Verdadeiro, tudo é sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o Senhor. Ele me defende do acusador. Me demonstra sempre suas mãos. Posso descansar meu coração. Me abre esse amor. Cada filho de novo eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, tudo é sempre fiel. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Me demonstra sempre suas mãos. Posso descansar meu coração. Me abre esse amor. Cada filho de novo eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, tudo é sempre fiel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, Deus é maravilhoso. As crianças também louvam ao Senhor. Vai, Miguel.
Ei, Miguel, olha o Miguel. Ele. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim. Pode entrar. Coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. O coração é uma casinha iluminada pela luz de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha. E é Jesus. Janelas de neguinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Isso é pecado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha iluminada pela luz de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Isso é firme sobre a rocha. E é Jesus. Janelas de neguinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Isso é pecado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em eu sou uma Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então você também vai ao Senhor. Sai daqui, Miguel. Ali. Pega pra você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, papai Senhor? Amém.
Deus enviou seu filho amado pra me salvar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Virei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Deus. Agradecemos a minha oportunidade, as palmas do Senhor Jesus. Aí o amigo precisa ter a oportunidade de dar uma palavra, uma saudação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Quero saudar mais a igreja com a paz do Senhor. Amém. O leque no Salmo 1. Jesus é muito bom. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
São primeiro. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem descendendo o caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto e no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha, e por isso o ímpio não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios. Então aqui o Senhor Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele conhece o caminho do justo, Ele conhece também o caminho do ímpio. Né? Ele conhece o nosso caminho sendo justo, nós vamos prosperar. Nós vamos ter bênção, nós vamos ter tudo. Mas o caminho do ímpio, ele quer ir só para as coisas erradas. Ele nunca quer seguir aquela coisa boa para ele, né? Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver as maldades, ele não consegue ver o erro. Mas o justo já não. O justo ele, mesmo que tem vezes, ele pode até falhar, mas depois tem aquela palavra que está errado. Diz que bem-aventurado é o varão que anda. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Por quê, irmã? Por que nós não podemos viver com eles? Nós não podemos até viver perto deles, mas nós não podemos seguir o caminho deles. Os conselhos deles, porque o conselho deles não tem nada que possa, né, nós ouvir. E muitas vezes nós vamos dar um conselho para essas pessoas que são ímpios, eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir de jeito nenhum, né? Mas eles chegam um tempo e dizem, mas aquela pessoa estava certa mesmo, né? E aqui no caminho, no capítulo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite. Então nós temos que sempre ficar meditando, né, na palavra do Senhor. Porque os ímpios, eles já não são assim. Eles não sabem, né? Eu quero dizer que domingo Deus deu um livramento para 2 filhos meus, né? 2 filhos meus, que poderia ser até de morte, mas o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, né? Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe a hora que dá para Ele levar, né? Porque um dia nós vamos ter que morrer, mas não tem essa. Aí o que foi que aconteceu? O Gilmar, ele fica sempre na porta lá no Imbu, né? E os pastores, né, ficam sempre sentados para cá, então é difícil. O som que ele pode dar para lá mesmo é o Júnior, porque fica assim, né? Ele fica olhando. E nós, de costas, ninguém está vendo ali como aquele ovinho, está aqui na porta ali. Ninguém sabe o que ela está passando ali, nós estamos de costas para ela. Mas os pastores que estão aqui na frente, que estão vendo. Então, se aquele Zé começa a passar a mão, sente qualquer coisa, o pastor, vamos levantar, vai ali. A irmã também, né? Já eles, a visão deles, né? Aí, depois que ele começou a passar a mão,
Aí o pastor levanta todo mundo, vamos fazer uma oração, e mandou já os obreiros, né, ir lá com ele. E ele passando mal e fizeram aquela oração. Aí o pastor pegou e disse, olha, o Senhor está dando um escape, um livramento para uma pessoa, de uma família aqui. É um livramento, ele falou. Nesse momento que estava correndo esse lá com ele, estava correndo também com Moisés. Moisés estava bebido. E o homem queria, ele provocou lá o homem, e o homem pegou ele. Queria atirar. Né? Queria tirar a vida dele mesmo. Queria dizer que ele ia matar e ia jogar no corre. Ele. Aí ele entrou na casa do menino e disse, aqui não. Já foi na hora que a Deusinha de Deus chegou ali, né? Mas é Deus, irmão, que guarda os nossos. É o Senhor que livra, irmão. Pode o inimigo rondar, fazer o que ele quiser, mas só vai mesmo acontecer isso com a permissão do Senhor, né? Porque se o Moisés só foi criado no Evangelho, mas ele está com morrido. Ele não está enxergando o perigo, ele não está enxergando nada. Não está enxergando nada, né? Mas o Senhor tem colocado nas suas mãos. Tem guardado, né? Eu me lembro também uma vez que a irmã contou aqui um testemunho sobre o filho dela, a irmã Liana, né? Ali foi o Senhor também que guardou, que livrou, né, irmã? Então o Senhor está guardando os nossos. Né? O filho do irmão Márcio, né? Os nossos filhos, eles que vêm aqui, né? Nesse carro, foi um livramento, não escape, né? E só o Senhor sabe, o Jônio também, que sai, né? Sai assim nas casas aí. É só Deus que guarda. É só Deus que guarda, porque por onde ele vai, se não for o Senhor, né? Nas escolas, né? Nossos filhos na escola, né? Nós saindo também, ninguém sabe. É só Jesus para guardar. Vale a pena. Tem luta? Tem tudo. Mas o que nós não podemos deixar é Jesus. Né? Que nós continuemos fazendo esse trabalho do Senhor, porque esse trabalho do Senhor é maravilhoso. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas falhas, porque nós somos falhas assim. Eu não vou dizer eu sou perfeito, eu sou cheio de falha. Sou cheio de falha, mas sempre pedindo perdão para o Senhor, para que o Senhor entre na minha vida e me dê muita graça e muita força. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem que testemunhar, né, o que Deus faz, né, com a gente, faz com a nossa família. Porque tem muitos da nossa família que não servem ao Senhor, mas pelas nossas orações, Deus está guardando aqueles que não servem a Ele. Né? Por quê? Porque é através da gente, da nossa oração. Né? Então a gente temos que continuar orando por cada um deles, né, que estão afastados, que não servem ao Senhor. A gente continua orando com fé, né? E Deus vai guardando. Quem sabe um dia Deus vai tocar no coração deles, eles vão servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu queria chamar aqui a Rebeca também para você. Vamos aproveitar e tirar o dízimo e oferta. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor, apresentando ao Senhor os dizimistas, ofertantes nesta obra, Pai eterno. Que o Senhor venha abençoar grandemente quem vai dizimar, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles também que não têm, Senhor, abençoa também, ó Pai eterno. Que o Senhor venha, Pai, guardar e proteger, meu Deus, a todos nós, Senhor, nossa família. Deus amado, aqueles que precisam de um emprego, abrir as portas, Senhor. Aqueles que precisam para ir, Senhor, para te todo aqueles que não têm, Senhor, meu Deus.
visitando aqueles também, Pai eterno, que estão enfermos, Pai, em cima de uma cama, Senhor, no leito de um hospital, Pai eterno. E nós agradecemos por estarmos aqui, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso protetor, que nos guarda e nos livra. E eu agradeço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Salve, irmão, Pai do Senhor. Amém. Antes de louvar, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né? E segundo também, eu acredito que minha mãe mandou mensagem para algumas pessoas pedindo ajuda em oração. Na quinta-feira passei por uma cirurgia para tirar um cisto da cabeça. E eu não sou do tipo de pessoa que fica falando para ninguém. Eu só falo para um ou outro das minhas coisas. Então, e para Deus, claro, que é o principal. Daí, até porque se eu ficar falando também eu fico nervosa. Daí eu prefiro só falar com Deus mesmo e pronto, acabou. Chegar no dia um frio na barriga, minha mãe está nervosa, da mãe, tô... Ai, se meu Deus sabe, não tá no coração. Ela vou pedir ajuda em oração. Ainda vou dar tudo certo. Mas graças a Deus foi uma bênção. Não senti nem agulha da anestesia, mas foi bem tranquilo. A recuperação ainda estou no processo. Nos começos dos dias foi horrível, passei muito mal, mas graças a Deus eu estou aqui. Não consigo ainda cantar com todo o fôlego, porque se eu subo muito começa a doer, mas graças a Deus deu tudo certo, não foi nada grave. Deus esteve comigo e vai continuar comigo até o resto da minha vida. Então eu gostaria de agradecer a Deus e a cada irmão que esteve orando por mim. Parece estranho ao redor. Buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é subir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nesta hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Quando a fúria do vento vem contra nós e a vontade é subir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar
Dia não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado. Glória a Deus aí, continuar falando, né? Vai usar aqui o seu pregador dessa noite, pastor Johnny, trazer a mensagem. Eu queria chamar aqui a irmã Lene para fazer essa oração aqui. Pregador. E a igreja pode expor de pé, por favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar e apresentar o servo do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, te entregamos teu filho nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria, venha dar unção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pois é o Senhor que tem preparado ele na terra, Pai. Usa como instrumento, Senhor, da tua verdade, Pai. Lava ele com teu sangue, Senhor. Oculta ele, Senhor, da vitória em tudo, Senhor. Abre nossas mentes para nós aprender a tua palavra. Senhor, a tua palavra venha, Senhor, no nosso coração, que nós possamos aprender, Senhor, de bom grado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado Senhor. Amado, a paz do Senhor a todos. Amém. Vamos ver aqui a palavra do Senhor que se encontra aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Essa minha tradução aqui é bem diferente da de vocês aí, para vocês não perceberem. Bem diferente mesmo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Deus está de um lado e todo mundo está do outro. Em Cristo Jesus, Ele próprio, o homem, está entre eles, a fim de uni-los ao dar a sua vida por toda a humanidade. É isso que diz aí na sua parte? É, versículo 5, o que é que diz aí na sua? Quanto a um só Deus, um só mediador, entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Sim. Aqui é uma Bíblia de tradução diferente, com o mesmo sentido. Não poder sentar. O que Deus tem para falar aos nossos corações, que há só um mediador entre Deus e o homem. Como essa tradução diz aqui, Deus está de um lado e todo mundo está do outro. Isso é exatamente o que acontece quando falamos de alguém que nos diga algo. Algumas pessoas que têm dificuldade em chegar a Deus. E essa dificuldade de chegar a Deus faz com que as pessoas tenham um pensamento de dizer que todos caminham, chegam a Deus. Todos os caminhos chegam a Deus. Eu não sei se eu pegar o ônibus daqui para Cotia, se ele irá para Pinheiro. Acho que não. Se
Se eu pegar o ônibus para Cotia, vai para Cotia. Se eu pegar o ônibus para Pinheiro, vai para Pinheiro. Então, não é todos os caminhos que levam a Deus. Agora, se a pessoa quiser entender que todos os caminhos levam a Deus, pode ter aí uma meia-verdade. Que aquele Deus, que aquela pessoa entende como Deus, pode não ser o Deus verdadeiro. Pode não ser o Deus que nós pregamos. Pode não ser o Deus da Bíblia. Pode ser o Deus que nós entendemos como o Salvador das nossas almas. Então, quando nós falamos de mediador, o que é um mediador? Mediador é aquele que liga um ponto A a um ponto B. O mediador é aquele que é a ponte que leva a um determinado lugar. E a Bíblia fala que esse perfeito mediador é Jesus Cristo. Ninguém além dele é considerado o perfeito mediador. Mas no Antigo Testamento não era assim. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento eram sombras daquilo que seria uma realidade futura. Ou seja, no Antigo Testamento realmente existia uma classe de mediadores que eram considerados perfeitos diante de Deus e dos homens, antes de Jesus vir ao mundo. E esses mediadores considerados perfeitos, eles eram profetas, sacerdote e rei. Eles eram considerados os perfeitos mediadores entre Deus. Só que Cristo reúne em si esses três ofícios, sendo Cristo profeta, Cristo sacerdote e Cristo rei. Como Cristo profeta, ele iria iluminar as nações. Como Cristo rei, ele ia governar sobre as nações. E como Cristo sacerdote, ele entregaria a si mesmo pelas nações. Porque esses eram os perfeitos mediadores que Cristo reúne em si. Um sacerdote naquele tempo, lá no Antigo Testamento, que depois veio ser um ofício de Cristo, ele era aquele que era o salvador do povo. Esse sumo sacerdote entrava uma vez só no templo, uma vez no ano, para interceder pelo povo, para fazer que aí então esse povo viesse a ter um perdão de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, esse sacerdote, tipicamente falando, ele era um representante do homem diante de Deus. Então, o sacerdote, ele representava o homem, ia diante de Deus e dizia, oferecia algo para Deus, para que aquele povo fosse então perdoado por Deus. O sacerdote, ele deveria ter a experiência e ser um homem, e saber das condições do homem. E quando nós olhamos para Cristo, sendo ele o Cristo sacerdote, porque ele faz algo diferente do que o sacerdote fazia naquele tempo. O sacerdote oferecia um sacrifício pelo povo, mas aquele sacrifício que era oferecido pelo povo era um sacrifício inocente. Aquele cordeiro, ele não decidiu ser sacrificado. Aquele cordeiro não disse, podem me sacrificar pelo pecado desse povo. Então aquele cordeiro era um inocente, que ia ser sacrificado pelo pecado de um povo. E aquele pecado era simplesmente coberto, não era um sacrifício totalmente perfeito, que fosse feito uma única vez e tudo ficasse resolvido. Havia necessidade de vários sacrifícios para que o homem, então, pudesse ter essa aceitação diante de Deus. Mas Cristo,
o Cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo. Como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, Jesus, inocente, ele não foi obrigado a morrer por mim e por você. Ele se entregou. Ele se entregou porque ele te amou primeiro. Quem pensa que amou a Deus primeiro está enganado. Deus nos amou primeiro e deu a nossa vida para que dessa forma pudéssemos viver a vida que vivemos. Ele deu a dele para que nós possamos ter uma vida que hoje nós vivemos em Cristo. E essa é a liberdade que a nós é oferecida. E aquele sumo sacerdote que precisava de todos aqueles rituais, passar por aquele véu, hoje em dia, com a nova experiência em Cristo, não precisamos mais de um mediador humano. Jesus Cristo é nosso mediador. Não há mais nenhum véu na nossa frente. Não há mais nenhuma necessidade de se fazer isso no ano, porque o véu foi rasgado. Aí você tem acesso ao Pai. E não há mais a quem pedir, a não ser Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não há outro caminho. Não há outro sumo sacerdote além de Cristo que possa fazer isso por nós. E esse sacerdote, que era perfeito mediador, Cristo agora é o nosso Cristo sacerdote, o perfeito mediador. Também, Jesus também é Cristo Rei. Cristo Rei porque governaria sobre as nações. Existiu um homem na Bíblia que tanto se destacou na sua vida, que ele era tanto sacerdote como rei do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele é a maior e a melhor representação de Cristo. Aquele que estava ali para governar e aquele que era conduzido por Deus, esse mesmo Cristo sendo Cristo Rei, e diante de Pilatos, todo flagelado, todo machucado, mas como rei ele se comportava e como rei ele falava, ao ponto de Pilatos olhar em Cristo e ver nele um rei. Ver nele algo importante. Porque o próprio Cristo diz que o reino dele não era desse mundo e que não seria fundado por ideias humanas. Que o reino dele era muito mais do que nós podemos imaginar. E esse mesmo rei, que lá na cruz, pregado, foi reconhecido como rei, quando aquele ladrão olhou para ele e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem pregado na cruz, nos seus últimos dias de vida, ele viu naquele que estava pregado ao seu lado, no madeiro de maldição, um rei ao seu lado. Ao ponto de dizer para ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia a Deus. Jesus tem um reino preparado para nós. Aleluia, glória a Deus. E esse mesmo Jesus que é rei, virá um dia e será anunciado a todos, aqueles que reconhecem e não reconhecem, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todos vão reconhecer, querendo ou não querendo. Então a melhor opção para nós é reconhecer Jesus como grande rei, prometido da casa de Davi. E esse também
que foi um grande rei, grande sacerdote, também foi um grande profeta. Os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que representavam Deus diante do homem. É diferente do sacerdote. O sacerdote era aquele que representava o homem diante de Deus. Já o profeta era diferente. Ele representava Deus diante do homem. Ou seja, o sacerdote ouvia o homem e falava para Deus. Já o profeta ouvia Deus e falava para o homem. Então, o profeta era um perfeito mediador. E Cristo também tem em si esse ofício. Cristo profeta, que iluminava as nações, que falava a vontade de Deus para as nações. Que é um profeta? O profeta é um mensageiro, um enviado de Deus. É um atalaia de Deus. É aquele que está pronto para dizer para você: este é o caminho, andai nele. Os profetas se manifestavam com grande autoridade no Antigo Testamento. E Jesus, quando esteve aqui nessa terra, como Cristo profeta, ele falava com autoridade que aquele povo percebia que entre Jesus e todos aqueles doutores da lei que conheciam a letra, não falavam com autoridade como Jesus falava. E Jesus, como profeta, ele avisou. Ele, como profeta, ele advertiu. E ele chegou para o povo de Israel e disse: olha, ou vocês fazem paz com Deus ou guerra com Roma. Jesus, como profeta, estava profetizando que eles deveriam escolher a paz com Deus e não guerra com Roma. Mas eles escolheram errado. Eles escolheram guerra com Roma. E profetizaram sobre a vida deles, sobre o sangue daquele homem que estava sendo condenado, caísse sobre ele e os filhos deles. E essa maldição que eles colocaram sobre a vida deles se cumpriu friamente na vida do povo de Israel. Quando Jesus morre, em 70 depois de Cristo, quando Jesus havia subido, os profetas se espalharam, os apóstolos se espalharam. Em 70 depois de Cristo, o povo de Israel resolveu ignorar as palavras de Cristo e fizeram guerra contra Roma. Veio o general Tito, destruiu o templo e todo aquele povo judeu foi espalhado pela terra. E como disse Jesus para o templo, que não ficaria pedra sobre pedra, isso se cumpriu radicalmente. Porque até o historiador Joséfo diz que onde estava o templo, o lugar foi tão devastado que quem passava por ali nunca ia imaginar que ali tinha uma construção de um templo. Porque aquele Jesus, que era profeta, havia profetizado, falou para o povo. E o povo ignorou. E hoje em dia, através da palavra de Deus, estamos falando acerca do que Jesus está falando para nós, e nós estamos falando para o povo daquilo que irá acontecer. Das profecias, das bênçãos, das restaurações, das destruições, do destino final entre o ímpio e o justo. Mas o povo está ignorando, assim como o povo de Israel ignorou e sofreu as consequências. Mas nessa noite, nós que estamos aqui, servindo ao Senhor, reconhecemos que Jesus é Cristo Rei, reconhecemos que Jesus é Cristo Profeta, e reconhecemos também que Jesus é Cristo Sacerdote, e que aqueles perfeitos mediadores estão tudo representados em Cristo, e nós não temos necessidade nenhuma. Deus é suficiente para nós. Não precisamos de acréscimos para sermos salvos. A morte de Jesus na cruz é suficiente para a nossa salvação. Se você confessar que Jesus morreu e ressuscitou, você será salvo. Não há mais, não há necessidade de um acréscimo. Quando você vê as igrejas aí fora dizendo assim:
para que você seja salvo, você precisa guardar o sábado. Isso é um acréscimo ao sacrifício de Cristo. Não, para você ser salvo, você precisa respeitar as regras do fundador da nossa igreja. Isso é um acréscimo à salvação. Quando a pessoa diz, não, você precisa fazer isso para a igreja, você precisa fazer isso para o pastor, você precisa fazer isso para a denominação, para então você ser salvo. Isso é um acréscimo. E esses acréscimos nós repreendemos no nome de Jesus, que só o sacrifício de Cristo é o suficiente para a nossa salvação. E que tudo que o homem inventar, que eles chamam de salvação, é invenção dele. Nunca deixe ninguém apontar o dedo para você e dizer assim, você vai para o inferno porque você faz isso, porque você se veste assim, porque você faz isso. Se a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe que ninguém coloque na sua mente um pensamento automático de acusação. Porque as pessoas estão aí fora com uma ideia central. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, segundo o que me mandaram naquele ministério, eu vou para o inferno. Criar uma ideia central e que tudo que você faz, contrário àquela ideia central, gera um pensamento automático de acusação. Dizendo para você que se você não seguir aquele caminho, se você não fizer aquela regra, aquela norma, você não será salvo. E aí coloca um limite para o sacrifício de Cristo. Mas nesta noite, para finalizar, não há nada, não há dízimo, não há vestes, não há costumes, nem usos, não há nada, normas, não há regras de criação de criadores, de denominações, gananciosos, pessoas que barganham contra Deus, querendo apresentar a você algo além do sacrifício de Cristo. Não aceite. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa vida. Creia em Jesus, peça perdão para Ele todos os dias, naquilo que você julga ser contrário no que você faz em relação à palavra, não em relação àquilo que alguém te disse. Porque tem muita gente ouvindo mais o homem do que a palavra. Se a palavra disser que você está errado, você está errado. Se o homem disser que você está errado, duvide. Vá para a palavra, para ver se ele realmente está dentro da palavra ou ele quer te manipular para que você faça o que ele quer e não o que a palavra quer. Porque se você fizer o que o homem quer, você vai ficar com uma ideia central e essa ideia central vai atormentar a sua vida. E vai surgir pensamentos automáticos o tempo todo de acusação. O que você fizer, você fala, eu pequei. Faz uma coisa, eu acho que eu estou errado. Eu acho que eu vou para o inferno. Eu acho que eu vi o capeta. Eu vi o diabo ali. Aquela mulher olhou com o olho de bruxa. E assim, fica aquela vida com mais medo das superstições criadas por essas igrejas do que realmente aquilo que o diabo está planejando. E o diabo está rindo de muito crente aí. O diabo apareceu lá em casa. O diabo puxou meu pé. O diabo apareceu, poxa, eu vou perder meu tempo puxando o pé. Tanta coisa que eu tenho para fazer de mal, vou ficar puxando o pé de pessoa, vou ficar aparecendo numa sombra na parede. Vou fazer isso ou aquilo. Isso são superstições que a pessoa acredita tanto que a mente acaba criando coisas. Porque se você pensar tanto em bobagem, você ouve até vozes que a tua mente faz você ouvir. Aí você diz, o diabo. O diabo puxando. Não, porque eu estou pensando em outras coisas mais sofisticadas. Não é isso aí, não. Aí a pessoa caminha por aí porque já tem aquela ideia central na sua mente e não está livre. Mas em nome de Jesus, você hoje está livre. Ninguém pode contra você. Ao dormir ou ao levantar, aonde você for. Se você realmente crê em Jesus Cristo, e você crê que Ele te protege,
não tem mais nada que te cause dúvida, não tenha mais nada que te cause culpa, não tenha nada que te cause medo. Você está em Cristo. Faça barulho que fizer. Deve ser algum rato correndo lá por cima do telhado. É algum gato lá por cima do telhado. É um galho de uma árvore que esbarrou na telha. Mas nunca coloque na sua cabeça, é o diabo. Que aí você vai criando essa sensação. Mas, infelizmente, tem um monte de crente aí fora que estão ficando depressivos, ansiosos, porque estão vendo o diabo em tudo. Até na bandeira do Brasil consegue ver o diabo, não sei como. Em qualquer lugar de ver diabo, tem gente que vê diabo em tudo. Está repreendido essas pessoas da nossa vida, do nosso caminho. E que só Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que é o nosso perfeito mediador, e Ele é o nosso único Salvador, e aquele que nos protege, e que está ao nosso redor. Se Ele está ao nosso redor, nada pode chegar perto de nós. Como é que pode, irmão? O diabo me enforcou. Como é que pode, irmão? Você é de Deus ou não é? O diabo conseguiu puxar meu cabelo. Como é que o diabo te tocou, meu? É umas coisas que eu não consigo entender. O diabo meteu o dedo no meu ouvido. Quando as pessoas não têm comunhão com Deus, quando as pessoas estão afastadas de Deus, isso é possível acontecer. Mas pessoas que dizem que é de Deus, que oram, que jejum, estão sendo tocadas pelo diabo. Não sei como. Se o Espírito de Deus está ao nosso redor, ele está ao derredor. Sabe o que é derredor? Não ao redor. Derredor é estar distante. Como é que eu consigo alcançar tocar nesses crentes? É porque está precisando esses crentes lerem Bíblia. Está precisando esses crentes crerem no Deus que eles pregam. Porque tem gente aí falando mentira aí na política, com tanta convicção que o povo acredita nele, mas não acredita em muito crente que prega no púlpito, porque não tem convicção no que prega. Não crê no que prega. Prega aqui convicção, prega aqui sobre cura, prega aqui sobre fé, prega aqui sobre coragem, depois se vê lá fora com medo de um bocado de coisa. Tudo contrário à palavra. Mas quem segue a palavra de Deus não teme a nada. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Que você fique com essa palavra, coloque no seu coração. Não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo te iludir, não deixe o diabo pensar que ele está te desestabilizando. Não. Vem os sentimentos de que algo ruim está aparecendo. Fala, Deus é na minha vida. E isso que eu estou sentindo diante de Deus não é nada, e continua a sua vida normalmente. Ignore isso. E peça para Deus essa força, peça para Deus essa convicção, que você vai ver. Porque desde o dia que eu tive convicção na minha vida, eu nunca mais ouvi essas coisas como eu via quando era criança. Via tanta coisa de algo puxando meu pé, pegando meu cabelo, puxando. Eu sentia automaticamente isso. Muita crença, muito ensinamento errado, muita exaltação ao demônio. Mas em nome de Jesus, nós estamos libertos de todas essas superstições, que é Cristo que nos dá vida, vamos ouvir bem, vamos acordar bem, vamos trabalhar bem, e assim como o pastor Márcio falou. Deus toca, foi lá, olhou, viu um problema, Deus deu a solução, e agora está tudo em paz, e assim acontece. E é isso que nós devemos crer. É assim que nós devemos caminhar. Deus vai nos conduzindo, vai nos mostrando o que é certo, vai nos mostrando o que é errado, e a gente vai caminhando. É muito melhor assim do que ficar colocando outras coisas no meio do caminho. Porque aí confunde a nossa cabeça. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. É dessa forma mesmo. Deus é que guarda, a gente tem que confiar no Senhor, né? É Jesus é que nos guarda, que nos protege, que nos livra, né? Eu, quando eu não era evangélico, eu tinha medo de morrer, não podia nem falar em morte, que eu ficava tremendo. Mas depois que eu conheci a Jesus,
Pra falar a verdade mesmo, eu não tenho medo de morrer, não. Eu tenho. É que nem o apóstolo Paulo fala mesmo. Morrer em Cristo é vida. Louvado seja Deus. Eu não tenho medo de morrer de jeito nenhum. Eu sempre falo. Então, aqueles que são evangélicos têm medo de morrer, eles não estão convertidos dentro com Jesus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Vou passar aqui para o nosso pastor. Graças a Deus. Esperar mais um pouco de jeito aí. Um panelão de melhor. E vai vir. É jeito. Nós comemos tudo. Pode vir. Pode vir. Vamos botar a panela aqui na Pode colocar aqui a panela. Desce a panela aí. Vou saborear. Desce a panela. Essa panela. Coloca aqui no meio, o senhor vai ver só. Vai ver só como a gente vai. Cadê os homens hoje? Os canecos. Quinta-feira nós estamos aqui, mano. Das irmãs, da feira, as irmãs vão pregar a palavra aqui, né? E não sei quem vai pregar aqui também. Já está estudando já? Está estudando já? Até agora não anunciaram nada. Vamos ver. A gente vai ficar dando uma homilética para ver. Vamos pegar um caderninho assim, anotar, né? Aí a irmã for pregar a irmã. Aí quando eu terminar sua irmã, olha. Eu quero você assim, irmã. Tem irmã que é assim, olha irmão, né? É isso, irmão, né? É né? Vocabulário de né. Então, vamos deixar assim para longe. Então, quinta-feira, culto das irmãs. Sábado é ensaio, pai. Sábado? É dos varões e das irmãs, né? Olha, agora você que não veio de irmã, você perdeu. Até chega de vez em quando. Você pode ver. Então, vou botar um pouco para você, para você. Você já assistiu esse culto, está ouvindo o culto da internet, né? Se você quiser vir, pega o cara aqui, vem mais rápido. Melhora, melhora. Vamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Mais uma noite de Deus, pelo privilégio, pela oportunidade. Vou chamar a Jaqueline para louvar. Orar, agradecer a Deus. E a bênção por todos. Saúde, vamos para o Senhor. Amém. Eu não sei se é na outra quinta. Vai vir uma pregadora aqui, vai falar com essa irmã, ela vai me pregar. Ela é lá no Instituto das Artes. Ela tem chamado só de pregação. Ela gosta muito de Bíblia. Louvor não vai de jeito para ela. Não é que ela não gosta, porque ela não consegue de jeito nenhum. Então ela falou que Deus desperta ela de madrugada só para ficar pegando a Bíblia. Ela lê. O marido dela era da igreja, não é mais. O filho dela também era da igreja, também não é mais. E ela está caminhando, né? Nós trabalhamos juntos, só que ela trabalha, ela é cozinheira. E a gente vem andando, o Senhor colocou ela como companheira minha, ela vem andando. Teve um dia que todo mundo ligou para mim, mas minhas filhas. E eu estava lá, bem na esquina assim, da rua ali do São Judas, e nós falamos de Deus, e ela falava de Deus, e eu falando, Deus 6 horas. E não dei notícia para ninguém. O pessoal pensava que tinha acontecido alguma coisa. Agora, a Débora está esperta. Na casa dela, ela me filmou e falou, a mamãe está conversando com a irmã na esquina. Na casa dela, pegou eu, né? Agora ele já sabe, né? Mas assim, porque nós começamos a falar de Deus, ela até esquece da hora, nem. E ela mora mais longe que eu, e ela não fica preocupada, não, ela fala mesmo. Então eu falei para ela, né, para ela vir trazer a palavra de Deus, e ela disse que vai trazer. São uma igreja deles, estão construindo, né? Está desse tamanho, mas eles são uma igreja muito grande.
ali tinha vários grupos, vários grupos, e fez tipo aquela limpeza na igreja, né? Então, o pastor, é como se fosse o Márcio, assim, bem quietinho, calmo, do jeitinho assim o Márcio, né? Então, é assim, né, amor? Aí, então, ele é desse jeito, mas ele é uma bênção, o pastor, a pastora, né? E eu falei para eles virem, né? Eles vão vir, pai, eles vão. Ele falou, vai ver se for nessa terça. Ele vendeu o carro dele para comprar o terreno para a igreja. Ele falou, eu vou vender o meu carro, porque ele tem um carro e uma moto. Ele falou, mas eu vou ter dois. Então, eu vendo o carro, compro o terreno e vou fazer a igreja. E isso está acontecendo lá. Ele comprou o terreno, estão construindo a igreja, o templo é grande, muito bonito o templo lá. Então, ele falou assim, a gente vai lá dar um glória que esse pastor aí, que é o pastor, eu falei o pastor Damião, né? Aí eu falei, tem o meu esposo e tem o pastor que é meu pai. Ele falou, vamos lá, vamos dar um glória, mas depois nós queremos, eles também, nós aqui, porque assim, eles vêm, né? Mas também quer que a gente também vai lá, né? E vamos orar por eles pediram oração, né? Também, que eles falaram que depois que eles compraram esse terreno, o povo tudo saiu, que não aceita a igreja, não assim o nosso, pequenininha, né? Então saiu todo mundo e ficou só ali que Deus queria mesmo para ficar. E que nós vamos apresentar essa família na mão do Senhor, né? Eu creio, essa irmã também que vai pregar aqui, é a irmã Simone. Eu creio que o Senhor vai trazer esse jovem para a casa do Senhor e o seu esposo, né? Que são bênçãos na casa do Senhor e não tem mais nenhuma vontade, nadinha de estar na casa do Senhor. Eles falam mesmo, eles falam, pode ir, vai com Deus, mas não querem mais ir para a casa do Senhor. É assim que está acontecendo isso em geral, né? Aí o esposo vai, aí às vezes a esposa quer ir para a igreja, o esposo até evangélico mesmo, às vezes ele fala assim, eu estou cansado, mas às vezes até como o Jair fala assim, é limite. Mas tem coisa que é assim, às vezes é nós, mas às vezes ele não vai não. Aí eu falo pro meu esposo, ele fala, eu estou cansado. Eu falo, não, você se arruma e vai. Porque eu pedi pro Senhor, não foi assim, foi assim, assim, assim. Aí ele, tá bom, então vamos. Aí quando ele vai, Deus usa lá uma bênção. Um dia que ele foi pregar lá na igreja, lá, ele falou que estava tão nervoso, mas fez uma coisa ali que eu fiquei admirada, que nós ficamos, meu Deus, até a Débora viu, né? Que o meu esposo, ele pregou de uma forma que ele andou a igreja todinha, nunca fez isso, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas lá Deus usou ele tremendo, e ele fez cada gesto da Bíblia, ele fez ali, eu ficava olhando, eu falava, olha como é que Deus é tão lindo, né? Então é dessa maneira, né? Deus chamou ele, então ele vai fazer, o que Deus mandar ele fazer, ele vai ter que fazer, né? Ele aguenta, porque é o chamado, né, pai? É o chamado, né? Se é o chamado, aguenta o chamado, né? Eu peço oração também pela minha vida, pela vida da nossa família, né? E eu quero, assim, que o meu pai, hoje, a Catarina, porque, assim, eu não sei o que está acontecendo. Ontem a gente orou muito lá e ela fica de repente, dá um negócio nela, assim, que ela fala que só... Eu perguntei, tu gosta da sua mãe? Não sei. Só gosto do meu pai. Então, ela grita, ela, sabe, ontem o Marcel ungiu ela, e ela grita, ela não, sabe, não é uma criança, não vê que não é uma criança normal. E a gente, ontem o Marcel ungiu tudo lá, né, os quartos, ungiu tudo, e tem hora que a Débora fala, mãe, eu não aguento mais, falando, o Josh chora, porque nós nunca viu ela assim, né? Então, nessa oração, nós vamos orar pela Catarina. Né? E o papai vai ungir a Catarina, né, Catarina? Vai ungir ela. Eu creio. É uma levita da casa do Senhor, né? Eu também queria pedir oração para a Alice, que ela está reclamando de uma dor de barriga, Deus junto. Tá bom. Vamos orar pela Alice também. Ungir ela. Deixa eu ver cá. Vem aqui, Alice. Aqui é o meia, esse é meia. Esse aqui de vai. Pode olhar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Jesus querido, meu Deus, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade, Senhor, de nós estar na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus querido, por estar na Tua casa. Obrigado pelo livramento, obrigado por tudo, meu Pai. Pai amado, queremos te apresentar agora, Senhor, a minha neta, Pai. Vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do inimigo, Senhor, contra a vida dessa criança, Senhor. Essa criança, Senhor, ungida por Ti. Ela é vida, Senhor, meu Pai. Jesus querido, meu Deus, meu Pai. Os seus pais, Senhor, têm orado e têm perguntado para Ti, Pai, o que está acontecendo, Pai. Mas eu creio, Pai, o novo, Senhor Jesus, da unção sobre a vida dessa criança. Use essa criança, Papai, repreendendo, Senhor, todo o mal contra a vida dela, Pai. Use esse coraçãozinho, use sua mente, Pai. Jesus querido, meu Pai, eu creio, Pai, em nome de Jesus, eu creio Alice, Pai. Jesus querido, meu Deus, vai repreender toda enfermidade, meu Pai. Jesus querido, meu Deus, Senhor, meu Pai, a tua pequenininha, Pai. Jesus querido, a defesa da tua casa. Deus amado, Jesus, guarda essa criança protegida, meu Pai. Use, meu Pai. Jesus querido, agora queremos te pedir, Pai, leva-nos em paz e segurança. Livra do mal do perigo do acidente, Pai. Continua conosco, meu Pai, todos os dias, Senhor, das nossas vidas, meu Pai. Deus amado, Deus de glória, que Tu venha, Senhor Jesus, que reinar, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. E que Tua presença, Pai, continua nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco que esteja desde agora para sempre. A igreja diga: Amém! Deus é conosco. Quem será contra nós?